Toda empresa existe para poder resolver o problema de alguém e esse canal ele foi criado com a proposta de resolver problemas de empresários, de empreendedores que estão começando a sua jornada empreendedora ou que já estão dentro dessa bagunça que muitas vezes é a vida do empresário. Então, nesse vídeo eu vou resolver mais um problema de empresários, trazendo uma dor que eu trouxe num vídeo recente de um amigo empresário que eu conversei, onde ele disse que invejava o horário de trabalho dos funcionários que trabalham das 8 às 18, porque a vida dele está muito atarefada, ele está muito cheio de trabalho, ele tem trabalho para o dia seguinte, nem consegue terminar de resolver os problemas de hoje, já tem trabalho para o dia seguinte, tem problemas para o dia seguinte. Então pega papel e caneta e traz para junto de si, para você anotar como você vai resolver esse problema. Aqui está a solução do vídeo, no outro vídeo eu trouxe o porquê que essas coisas acontecem, né? A causa disso. E aqui nós vamos trazer a solução para esse problema e você vai poder implementar na sua empresa toda essa solução se você quiser de fato resolver isso, se você quiser ter tempo para você, para sua família, tiver tempo para poder viver a sua vida, tirar férias, é aqui nesse vídeo que você vai encontrar isso. Todo empresário que está atarefado, que está muito cheio de coisas, não consegue resolver seus problemas no dia e tem sempre problemas para o dia seguinte, ele está sofrendo de uma doença muito séria, mas comum entre todos os pequenos empresários, principalmente donos de pequenas empresas, na verdade, que é acúmulo de função e de tarefas. Então você, empresário que se encontra nessa situação, você precisa entender que você está fazendo mais coisas que você consegue fazer, você é uma pessoa, você é um ser humano normal, você precisa entender isso, que a sua vida é de um ser humano normal, você é uma pessoa que consegue fazer um número X de tarefas, você não é um mágico, você não é alguém que tem múltiplas cópias de você para você fazer tudo que você quer fazer no mesmo dia, resolver todos os problemas no mesmo dia. E isso acontece porque essas tarefas, elas são de diferentes competências, diferentes áreas e você precisa dividir isso para você conseguir dar conta de tudo e a sua empresa ainda assim funcionar. Você pode dizer aí, Luiz, mas se eu não responder o WhatsApp com esses 1 milhão de mensagens que eu tenho aqui, os serviços que eu já fechei, que eu tenho que entregar, as pessoas vão cancelar, eu vou perder dinheiro se eu não conseguir entregar esse serviço. Se eu não atender essas pessoas que estão procurando um primeiro contato, comprar comigo, tirar dúvidas comigo sobre produtos e serviços aqui que eu ofereço, que eu vendo, eu vou perder esses clientes que estão chegando. Eu sei, é uma preocupação muito grande, é algo que está te sufocando se você não fizer as anotações do financeiro da sua empresa, se você não fizer o pagamento do fornecedor no tempo certo, se você não comprar a quantidade exata, se você não escoar o estoque que está parado há muito tempo, é muita coisa, cara. É muita coisa. E isso acontece porque você não está dividindo essas tarefas. Talvez você pense que se você dividir com os seus funcionários, eles não vão conseguir fazer. E aí a gente entra na solução desses problemas. Toda grande empresa, como eu já mencionei em vários vídeos, em outras redes sociais, já mencionei aqui também, ela é dividida em 3 níveis. As grandes empresas, os negócios de sucesso, eles são divididos no nível operacional, que é onde as coisas acontecem, né? Onde é feito toda a ação necessária de venda, de produção, seja qual for a natureza da empresa. Se for uma fábrica, na verdade, onde a empresa ela vai trabalhar a matéria-prima e transformar num produto, a operação vai ser o chão de fábrica. Nós temos também o nível tático, que é onde vai acontecer a supervisão de todas essas atividades de baixo, a coleta de informações, o alinhamento da atividade que está sendo executada no nível operacional. Em cima nós temos o nível executivo. Esse nível executivo é onde é traçado os planos de longo prazo. E o dono de pequena empresa, muitas vezes, ele nem conhece que existem esses 3 níveis, ele simplesmente passeia entre os 3 níveis sem saber da existência deles. E muitas vezes quando você fala, você precisa dividir as tarefas dentro desses 3 níveis, ele fala, cara, mas eu vou fazer o quê? Como assim? O que eu vou fazer no nível executivo, no nível mais alto, né, da minha empresa? O que se faz lá? Fica esperando as pessoas fazerem as coisas, eu nem sei o que se faz lá. Bom, você precisa entender que dessas funções que você faz, geralmente o dono de pequena empresa, ele está preso dentro das funções operacionais. E essas funções operacionais fazem com que ele venha perder muito tempo, não consegue pensar a empresa e no dia seguinte ele tem que resolver esses problemas que eu já falei anteriormente e ele está sempre nesse ciclo. E ele precisa comprar, ele precisa decidir, isso já são decisões mais táticas, mais gerenciais, então ele precisa ter uma mente mais de gerente mesmo,
Junto com isso, as atividades operacionais do puxa. Então é necessário dividir isso por cargo. Então pega um papel e caneta e começa a escrever os cargos. Eu conversando com ele, esse meu amigo, ele disse o seguinte: olha, eu preciso de um Severino aqui na minha empresa. Na verdade não, ele não precisa de um Severino, ele precisa de uma pessoa com um cargo específico. Ele precisa escrever o nome desse cargo. Daí você vai ter que analisar na sua empresa qual é a natureza da sua empresa, o que a sua empresa oferece. Então, se a sua empresa for uma hamburgueria, você precisa de um chapeiro. Você não precisa de um Severino que faz o hambúrguer, faz o lanche e atende. Não, você precisa de um chapeiro. Esse chapeiro vai fazer os lanches na chapa para você. E também depois você vai ver se você vai precisar de uma atendente, você vai precisar talvez de um supervisor para supervisionar todas essas atividades, planejar tudo. Então você precisa dar nome aos cargos das funções que você hoje executa e está te sufocando. Feito isso, você precisa descrever de forma clara e objetiva para que uma criança consiga entender como executar essas funções. Uma criança, eu acho que eu peguei pesado demais, mas qualquer pessoa que lê como deve ser executada aquela função, ela vai entender facilmente. Por quê? Porque todas as pessoas que passarem por esse cargo, não está dando certo o fulano que eu contratei, eu preciso contratar outro, ela precisa entender rápido como executa essa função. A partir daí você está estruturando o organograma da sua empresa. Se você nunca ouviu essa palavra, o que eu acho difícil, em pleno 2025, organograma nada mais é do que uma estrutura de cargos e junto dele vem o fluxograma, que é o fluxo das atividades, de como fluem os processos na sua empresa. Quando você estrutura todo o organograma da sua empresa com os cargos, você tem isso bem claro, quem é responsável por qual tarefa, por qual função na sua empresa e como essa tarefa deve ser executada, vai ser o fluxograma, esse outro documento. Eu vou deixar um PDF aqui explicando sobre isso aqui embaixo, num link, só você clicar e baixar, tá bom? Para você ter acesso aí na sua casa, ver com mais calma. E a partir de você implementar isso na sua empresa, desenhar isso na sua empresa, fazer esse desenho do organograma, do fluxograma e da divisão de tarefas, você precisa saber quanto cada funcionário precisa entregar dentro dessa tarefa. Então, o funcionário A, que é um chapeiro, ele precisa fazer 1000 lanches na minha chapa. Então, você tem um número, tá? Estou citando aqui números bem estratosféricos, tá, gente? Exorbitante. Eu não sei a realidade da hamburgueria. Então, é só um exemplo para a gente poder trabalhar aqui no vídeo. Então, você vai definir a meta que cada funcionário precisa entregar e essa meta precisa ser acompanhada por alguém. Então, quando você primeiro já definiu todas essas funções operacionais que você está aí atarefado até o pescoço, você já subiu para o segundo nível da sua empresa, que é o nível gerencial de controle das atividades do nível operacional, que é o nível das funções que a gente descreveu anteriormente. Então, você já vai estar no nível de supervisão ou de gerenciamento dessas atividades, analisando as métricas, as metas que eles têm que bater e como está a performance deles. Para você subir para o nível executivo, nível acima, falando de forma bem simples, tá? Você precisa colocar um gerente, uma pessoa, um supervisor para gerenciar, para supervisionar essas funções do nível operacional abaixo que a gente citou primeiro. Então, mas se você não quiser, você pode ficar fazendo isso. Agora, se você for subir para o nível executivo, lá no nível executivo, você vai precisar fazer outras funções, executar outras tarefas que apenas o grupo seleto de diretores, o CEO da empresa, eles executam para que a empresa ela continue pensando para frente nos próximos 10 anos, nos próximos 15 anos, onde essa empresa vai estar, como ela vai estar posicionada no mercado. Não é apenas ir todo dia na empresa e vender o pãozinho, vender o cafezinho, vender o hambúrguer todos os dias. Você precisa pensar a sua empresa no longo prazo. Existem oportunidades, existem desafios, existem várias coisas que você precisa considerar para os rumos da sua empresa e não simplesmente esperar acontecer problemas e ver como você vai reagir. Você pode tirar proveito de situações na sociedade, no mercado, que vai fazer com que você venha crescer cada vez mais seu negócio e aí sim enriquecer. Então esse vídeo aqui não é apenas para tirar você do sufoco das múltiplas tarefas que você está abraçando hoje, é também um vídeo que te direciona para o crescimento da sua empresa. Mas para você crescer a sua empresa, para você se posicionar nesse nível superior da sua empresa, você vai precisar de ajuda, você vai precisar de trabalhar sua mente, de aprender o que esse pessoal faz. E aí entra o meu serviço e o link abaixo do programa Gestão Certa, que é uma comunidade para empresários que querem crescer os seus negócios de forma saudável. Primeiro link e também o primeiro comentário fixado. Clique aqui em gostei se você gostou desse vídeo, se ele vai te ajudar de fato. Não deixe apenas o vídeo como muitas pessoas gostam de absorver informação. Coloque em prática na sua empresa. Pega um papel, uma caneta, um caderno simples e comece a escrever
os cargos da sua empresa, comece a escrever o fluxo de operações da sua empresa, quem vai fazer o quê, quais são as metas que essas pessoas precisam bater e entregar para você tirar esse fardo das suas costas e ter uma vida de empresário de verdade, né? Deixar de ser um presidiário dentro da sua empresa e se tornar de fato um empreendedor, se tornar de fato um empresário na sua empresa, um dono de negócio de verdade, tá bom? Então é isso. Vou deixar um outro vídeo aqui também falando sobre gestão financeira. Se você quiser aperfeiçoar a gestão financeira da sua empresa, é só você clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela agora.